Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Vamos começar mais uma super aula e já convido você, hein? Assista esse vídeo do início ao fim. Nosso desafio. Essa aula é uma aula de história que nada mais é do que uma grande roda de conversa, onde eu, você, vamos contando história e vamos costurando a história da educação de São Paulo. E para fazer essa aula eu não estou sozinho não. Eu estou aqui com a Carol de Libras, que nos ajuda a levar essa aula para muito mais pessoas, tornando essa aula muito mais acessível. Então, muito obrigado, Carol. Galerinha, já vou deixar uma super dica para vocês. Toda semana temos aulas inéditas no repositório, onde você encontra lá o plano de aula, o PPT e vídeos. Então, vale a pena dar uma olhada no nosso repositório e descobrir as aulas e as habilidades que você ainda não conhece. Então, vale a pena dar uma olhada, tá bom, pessoal? A nossa dica de hoje. Galerinha, eu disse que nós teremos uma grande roda de conversa, não é verdade? Então, vamos dar uma olhada no tema, no título da aula de hoje? Olha só. Conhecendo povos tradicionais. Nós iremos trabalhar com a habilidade EF04HI13. Conhecendo povos tradicionais. Mas o que seriam os povos tradicionais? Você já pensou que pode ser um povo tradicional? Então hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre povos tradicionais e como os povos tradicionais são importantes aí para a história do nosso país, a história aqui de São Paulo, principalmente, pessoal. Olha só, vamos ali na tela. Vamos recordar quem são os povos tradicionais? Muito bem. Professora, eu não tenho certeza quem são os povos tradicionais, então nós vamos recordar um pouquinho a respeito disso. Olha só. População tradicionais. São grupos que possuem culturas diferenciadas, distintas da cultura predominante do local. Ou seja, tem uma cultura diferente da maioria. Possuem formas próprias de organização social, do uso do território e recursos naturais para a sua reprodução sociocultural religiosa. Então, olha só, 3 palavras aqui juntas que são muito importantes: sociocultural religiosa e econômica, utilizando conhecimentos transmitidos oralmente e na prática cotidiana. De modo geral, são tradicionais os povos que mantêm um modo de vida intimamente ligado ao meio ambiente em que vivem. Então, vou deixar aqui 2 palavras em destaque aqui para a gente. A primeira são culturas diferenciadas, distintas da cultura predominante do local. Ou seja, a cultura desses povos não está ligada à maioria daquele local. Então, quer dizer, eles têm culturas aí muito específicas, muito tradicionais. Então, quer dizer, não vão mudando a cultura aí de acordo aí com o passar do tempo. E o outro ponto que eu quero deixar aqui bem claro, e eu quero que vocês anotem aí no caderno, é a relação desses povos com a natureza. Então, é uma relação muito mais próxima do meio ambiente. Então, esses povos tradicionais aí têm essas 2 características que são importantes. Tem cultura diferenciada do que a maioria tem e tem uma ligação muito forte com o meio ambiente. E é do meio ambiente que eles têm aí os seus principais subsídios. Muito bem, olha só. Estima-se que no Brasil, cerca de 4,5 milhões de pessoas fazem parte dessas comunidades, ocupando 25% do território nacional. Bastante coisa, né, pessoal? Então a gente tem bastante povos tradicionais aqui no Brasil. São representados por caboclos, caiçaras, extrativistas, indígenas, jangadeiros, pescadores, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros. Muito bem. O que esses povos têm em comum? Todos eles aí têm aí o meio ambiente aí como seu principal recurso, tanto para alimentação, quanto para fazer a sua própria cultura. Então eles estão aí ligados o tempo todo aí com o meio ambiente, com a natureza. Muito legal saber aí que a gente tem aí uma população aqui no Brasil que tem esse viés aí de cultivar a natureza, cultivar aí a relação com o meio ambiente. Sabendo aí que a gente às vezes mora em grandes metrópoles, em grandes cidades e perdemos esse contato aí com o meio ambiente e às vezes até deixamos de entender a importância do meio ambiente aí para a nossa população. Então, esses povos aí continuam
trazendo essa tradição, fazendo com que a gente repense em como a gente vem utilizando aí os meios naturais. Então vale a pena a gente explorar sempre aí os povos tradicionais. Olha só, galera. E vocês já ouviram falar em comunidade quilombola? A gente viu algumas comunidades aqui, eu vou voltar aqui um slide. Então a gente viu aqui os caboclos, os caiçaras, os extrativistas, os indígenas, os jangadeiros, os pescadores, os quilombolas, os ribeirinhos e os seringueiros. Então são todos povos tradicionais brasileiros, certo? E nós vamos fazer uma pergunta aqui de um específico, que é a comunidade quilombola. Você já ouviu falar na comunidade quilombola? Sabe o que é? Já ouviu falar mais ou menos? Nunca ouviu falar? Então, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a comunidade quilombola. Tudo bem? Vamos lá, olha aqui no slide. Quilombola são habitantes de quilombo, um fenômeno típico das Américas. Então, além do Brasil, aqui nas Américas no geral. No período da escravidão, o termo referia-se aos escravos africanos e afrodescendentes que fugiram do engenho de cana-de-açúcar, fazendo fazendas e pequenas propriedades para formar pequenos vilarejos chamados quilombo. A gente tem uma imagem aqui de uma manifestação cultural religiosa chamada Congada, em Santana de Parnaíba. Então a gente tem uma imagem aí, uma imagem meio antiga, mas a gente consegue perceber aí vários representantes aí do quilombo na imagem. Muito bem, olha só. Contemporaneamente, ou seja, nos dias atuais, refere-se aos descendentes desses povos escravizados, que vivem em comunidades rurais, suburbanas e urbanas, caracterizadas pela agricultura de subsistência, ou seja, agricultura para subsistenciar a própria comunidade, e por manifestações culturais que têm como forte vínculo com o passado africano. Então, continua trazendo a tradição aí do passado africano, tanto culturalmente como a religião. Então, tem aí essa ligação com a África, até no meio da agricultura mesmo. Então, todos os pontos aí que os povos de quilombo trabalham, eles sempre remetem aí à sua ancestralidade, aquilo que eles aprenderam aí, os seus ancestrais, o que eles trouxeram aí da África. Então, está muito presente aí o tempo todo aí nessa comunidade, na religião, na cultura, no seu som. Então, todos os aspectos aí que trazem aí o quilombo aí como referência de tradição. E olha só, pessoal, no Brasil existe 1.514 terras quilombolas, porém apenas 161 delas estão regulamentadas e tituladas. Então a gente consegue perceber aí no mapa aí alguns números, sendo aqui no Pará 57 comunidades quilombolas e no Maranhão 55, são os estados aí com a maior porcentagem aí de comunidades quilombolas no Brasil. E São Paulo, será que São Paulo tem comunidade quilombola? Vamos dar uma olhada? Olha só. Qual o estado com maior concentração de terras quilombolas? É São Paulo, Maranhão, Pará ou Bahia? Vou pedir a ajuda de vocês aí na sala de aula ou em casa. Vamos dar uma olhada no mapa aí. Então vamos ver quantas comunidades aponta aqui no mapa para São Paulo. 6. Então, acredito que não, né? Não é o estado com maior concentração de quilombos no Brasil. E o Maranhão? Ah, o Maranhão tem 55. Bastante, hein, pessoal? Será que é o Maranhão? Mas vamos dar uma olhada aqui no Pará. Pará, 57 comunidades quilombolas. Pará, por enquanto, aí é o estado com maior porcentagem de comunidades quilombolas no Brasil. E Bahia, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, vou até chegar mais perto aqui do mapa. Cadê a concentração da Bahia? Ah, 17 comunidades quilombolas. Então a gente consegue perceber aí Maranhão
com a maior concentração de comunidades quilombolas. A gente está quase chegando no finalzinho da nossa aula e hoje tivemos a oportunidade de aprender sobre os quilombos e os quilombos em São Paulo. É legal a gente trazer aqui, pessoal, como referência, que as terras quilombolas, elas são terras aí de resistência. Vamos pensar aí com a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, depois a vinda dos escravizados da África para o Brasil. Então, esses escravizados aí que passaram durante muitos e muitos anos aqui, sendo escravizados aqui no Brasil, perdendo todos os seus pertences em outro lugar, fazendo com que tenha uma história aí triste que circula aí a história do Brasil aí com a escravização dos povos indígenas, dos povos africanos. E os quilombos, eles são representação de algo muito importante, que é resistência, e continuam resistindo, né, no decorrer da história. Ainda existe muito preconceito aí com os povos quilombolas, muitas pessoas não entendem aí as suas tradições ligadas aí à África, e muitas vezes aí existe vários tipos de ataque a esses quilombos. E essa aula nada mais é do que a gente pensar a respeito do respeito às comunidades quilombolas, e muito mais do que respeito, é entender que essas comunidades fazem parte da história do Brasil e elas merecem e têm que ter o seu próprio lugar. Então, o que eu vou deixar aqui para vocês é só uma mensagem. Vamos respeitar as comunidades quilombolas, independente do que a gente entenda como a nossa própria cultura, entender que cada lugar tem a sua própria cultura e todas merecem respeito. Então pense sobre isso, tá bom, pessoal? Resistência, respeito é o que a gente pode dizer a respeito das comunidades quilombolas. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa aula. Conto com vocês nas próximas aulas de história, porque eu vou contando história aqui, você vai contando história aí, e juntos nós vamos construindo a história de São Paulo, da educação de São Paulo. Tchau, tchau, galera. Até mais.